Léo Jesus por aqui, sempre um prazer recebê-lo aqui no canal e vamos falar do tricolor paulista que empatou com a equipe do Sport. Confesso que não vi a partida em tempo real, eu estava em um casamento, aliás no final do vídeo eu vou deixar os meus dotes de dançarino. Mas o vídeo não tem essa leveza toda, São Paulo começa muito mal o Campeonato Brasileiro, treinador Luiz Ubeldia justificando muitas coisas injustificáveis, mas falando rapidamente sobre a partida, gente... A escalação, até quando eu estava saindo para o casamento, aliás, um abraço para Vivi e para o Gil aí, felicidades eternas, tá, meus amigos? 3-5-2, com o Oscar, que acabou se machucando, dando lugar para o Marcos Antônio. Quer dizer, a gente vai em um sistema de 3 zagueiros, eu até entendi, embora não concordei com a questão do Wendel e do Igor Vinícius, que na teoria são jogadores mais incisivos ali no ataque. Na prática não aconteceu na partida, mas a ideia é ok. Mas aí você substitui o único homem de criação que teria disponível, já que o Lucas estava machucado, aí o Oscar acabou acontecendo, pelo Marcos Antônio. Você fica com 3 zagueiros e 3 volantes, aí a bola não chega, o Luciano acaba se tornando um quarto homem de meio campo e fica o Caleri isolado no ataque. Não faz o menor sentido. A escalação do Zubeldia, ela foi uma escalação para enfrentar o Real Madrid no Bernabéu, mas o jogo era contra o Sport no Morumbis. Horrível. Zubeldia, você que é um treinador que normalmente troca 6 por meia dúzia. Quando troca demorado durante as partidas, 6 por meia dúzia. Ontem que você poderia ter feito isso na escalação do São Paulo, não fez. Não tem Oscar? É o Matheus Alves, cara. É colocar o moleque desde o começo do jogo, que aliás entrou no segundo tempo e deu uma leve melhorada na equipe do São Paulo. Por que não fez isso? Ah, e você ainda na entrevista coletiva se justifica, né? Que, olha, por causa de Oscar, eu tive que mudar o esquema, não contava com isso. Troca 6 por meia dúzia, não precisa mudar todo o esquema e reinventar a roda. Põe o Matheus Alves, que é o que tem característica mais parecida com a do Oscar. Ou desmonta o esquema com São Paulo ofensivo. Repito, não é Real Madrid no Bernabéu, é Sport no Morumbi. Manda um 4-3-3, abrindo o Lucas Ferreira. Ou colocando o próprio Ferreirinha, tira um dos zagueiros. O que não dá é para 3-5-2 com 3 volantes no time. Contra o Sport numa estreia no Morumbi. Horrível a escolha, Zubeldia. Péssima. Péssima também a sua entrevista coletiva, onde você justifica que, olha, entraram 2 meninos para mudar o jogo. Isso não é normal. Isso não é normal. O que não é normal, Zubeldia, é isso ter que acontecer quando você teve um campeonato paulista inteiro para fazer e não fez. Por que não colocou no Campeonato Paulista os meninos? Você foi questionado, deixa eu dar aqui os parabéns, foi a melhor pergunta da entrevista coletiva, deixa eu ver quem foi o repórter aqui. João Neves da Rede Oficial, parabéns para esse jornalista aí. Foi o único que teve coragem, que é um passapanismo também nessas entrevistas coletivas. Parece, eu tenho a impressão de umas perguntas meio mandada ou com medo de fazer. Ele falou, não, Zubeldia, ok, você falou muito sobre os meninos terem que entrar para mudar o jogo, mas por que não usou no Campeonato Paulista? O Zubeldia falou que no Campeonato Paulista não dá para testar todo mundo. Claro que dá para testar todo mundo. Não dava contra a Velo Clube? Não dava contra a Inter de Limeira, Ponte Preta? Esses 3 jogos especificamente, esses meninos deveriam ter jogado pelo menos 80 minutos cada um. Aí agora colocou o Rian Francisco lá no final, porque teve uma substituição a mais, né? Saiu lá o Igor Vinícius de campo, colocou o Rian Francisco faltando 2 minutos. É uma falta de percepção que isso também é claro que atrairia vaias para o trabalho dele. Obviamente que pegaria mal com a torcida que estava no estádio, torcida que já está de saco cheio. E todo mundo tá. Todo mundo tá. As escolhas, elas são ridículas. Quer dizer que a culpa é só do Zubeldia? Evidente que não. Muita gente pergunta, cara, o Luan tem que ter chance no São Paulo? O Luan, tudo que ele fez até agora, não condiz com ele estar no elenco do São Paulo. Só que, como que a gente não vai pensar no Luan se o time não tem dinheiro para contratar um volante para substituir o Pablo Maia e tem este cidadão aí fazendo este lance maravilhoso. Gol da Alemanha. Tem condição de um jogador, no seu fim de carreira,
fazer um lance bizonho desse que fez o Luiz Gustavo. Aí o Zubeldia, Mike, eu lembro quando era pedido para colocar o Mike da lateral direita, está cedo, o Mike precisa de rodagem, né? Vai ao lance. Olha o Igor Vinícius, meu irmão. Olha o Igor Vinícius. Você acha que não tem que colocar o Mike? Isso é uma aberração, gente. Me desculpa. Me desculpa. Não existe um jogador profissional fazer isso daí. Isso daí, cara, parece aquele churrasco de final de ano, onde o seu Zé entra pra jogar todo perdido no meio, sabe? O seu Zé que todo mundo gosta, o tiozão da rua lá, que nunca chutou uma bola. Aí ele chuta essa bola pra fora, todo mundo grita, dá risada, joga cerveja pro alto. Ei, Zé! Ei, seu Zé! Vem, amor! Olha o que o Zé da Damiana fez ali! Olha que papelão! É o Zé da Damiana, do churrasco do final do ano. Então, não é só o Zubeldia, né? Nós temos jogadores que preocupam muito o futuro do São Paulo daqui por diante. Tudo isso poderia ter sido muito diferente se o Caleri, que vive péssima fase, a gente vem falando aqui, não acho o Caleri o cara que corpo mole, vagabundagem, nada disso. Acho que o Caleri comprometido com o São Paulo, mas passou da hora, não é a hora. A hora passou há meses do Caleri ir para o banco de reserva e tentar reconquistar o espaço dele. A fase é péssima. 7º pênalti que o Caleri bate e bate mal de novo. Isso só demonstra uma outra crítica ao Luiz Zubeldia, que é um cara que não consegue tirar medalhão do time. E os medalhões vão mandando no São Paulo. O Caleri vai se sentir com cadeira cativa, porque o André Silva, que tem 5 gols na temporada, melhor momento, não tem a oportunidade que deveria. Sempre entra aí em final do jogo para tentar reverter situações que o Caleri não consegue resolver. O Caleri não está sendo decisivo, não está sendo efetivo. O André Dias tem sido. Eu acho o Caleri melhor. Só que o André Dias precisa da oportunidade. O Zubeldia precisa entender o time. Mas o Zubeldia não tem coragem de enfeitar medalhões. Luciano ontem saiu dando um espetáculo, como se tivesse jogado muita bola, o Luciano. Saiu dando um espetáculo, parecia o Miller, parecia o Raí insatisfeito. Mas era só o Luciano aquilo, esmurrando o banco de reserva. Próxima vez, Luciano, se esmurre, porque a sua partida foi horrorosa também, né? Então se esmurre. Então o São Paulo tá uma bagunça, gente, e o Zubeldia cair é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. É um treinador que a gente já falou que já está demitido há muito tempo e tenta reverter a sua demissão e desta maneira não vai conseguir. E aí, colocando a imagem aqui do lado, primeiro falando do Antônio Oliveira, que estava no estádio do Morumbis, houve ali tipo um flagra, né? O que está fazendo o Antônio Oliveira ali? Só assistindo uma partida de futebol? Chama atenção o treinador estar no Morumbis, porque o Antônio Oliveira foi um treinador que o São Paulo tentou contratar naquela época que veio o Carpini. Então, quando o Dorival foi para a seleção, o São Paulo fez proposta para o Vojvoda, não deu certo. O Pedro Caixinha, na ocasião, não quis conversar. E aí o Antônio Oliveira era uma das alternativas, acabou também não rolando, e o São Paulo trouxe o Thiago Carpini, tá? Então já teve interesse numa avaliação de, estamos falando um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, o São Paulo teve interesse no Antônio Oliveira. Então não dá para descartar que o São Paulo não teria. Agora, o São Paulo só pensará em Antônio Oliveira ou outro nome quando o Zubeldia, agora é uma questão de tempo, quando o Zubeldia for demitido, e será, se Dorival Júnior não quiser dirigir o São Paulo. E aí sobre Dorival Júnior, é óbvio que ele será contatado. Agora precisa entender, o Dorival quer ficar um tempo fora, o que o Dorival quer? Mandei mensagem, tá? Para o empresário do Dorival, até o momento da gravação do vídeo não tive respostas, tentarei falar com o próprio Dorival, ainda sobre isso para trazer para vocês. Então, se o Dorival quiser trabalhar, ele vai receber uma proposta do São Paulo no dia da queda do Zubeldia, não tenham dúvidas disso. Caso o Dorival não queira trabalhar no São Paulo ou vá trabalhar em outro clube, aí sim o São Paulo pode pensar em outros nomes, inclusive Antônio Oliveira. Ele podia estar assistindo um jogo de futebol, podia estar fazendo qualquer coisa, mas fato é, o São Paulo já tentou contratar Antônio Oliveira num passado recente, então não descartem o nome também. Concorrência por Dorival Júnior. O Fluminense mandou embora o Mano Menezes, já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tinha questão de clima lá,
E é importante lembrar que Mário Bittencourt esteve na delegação recentemente da seleção brasileira, portanto teve ali já algum contato com o Dorival. Conversei com uma pessoa importante que faz parte do dia a dia do Fluminense e asseguro a vocês que Dorival Júnior é um nome avaliado nas Laranjeiras, tá? Então existe aí, se o São Paulo quer Dorival, é bom já conversar com o treinador, começar o bate-papo e resolver o que tiver que resolver. Precisa ter coragem também. Errou de novo, não mandou embora no tempo que era para mandar e agora começou o Campeonato Brasileiro, mesma coisa. Cara, mesmo erro com o Carpini, o mesmo erro com o Rogério. Esses caras são especialistas no looping do fracasso. É o looping do fracasso, a diretoria do São Paulo. Eles repetem as mesmas coisas, né? Então tenha coragem, não espere aquelas 3 rodadinhas padrões e já troca. Já vê se o Dorival, a gente precisa ir depressa, porque senão corre risco de perder para o Fluminense. É um dos nomes avaliados lá sim, dentro do Fluminense. Então tem concorrência por Dorival Júnior, isso se Dorival Júnior quiser trabalhar, isso se ele não quiser um tempo, enfim, não for para fora do país, o plano do Dorival eu pelo menos ainda não consegui, embora eu tô atrás da informação, tá? Deixa eu agradecer aqui, gente, ó. A Luciana Nogueira e ao Henrique Bolsas Neto. Ambos eles mandaram um botão valeu, galera. Botão valeu, arrastou o like pro lado lá pertinho do compartilhar, tem o valeu. Eles mandaram R$2 cada um para ajudar a patrocinar o canal. Pô, ajuda pra caramba, tá? Sempre vou agradecer aos colegas que ajudarem desta forma. Então hoje fui me entreter aí sobre as questões do jogo, porque ontem, ainda bem, né? Me livrei também dessa dor de cabeça, pelo menos mereci ontem. Eu fui mostrar os meus dotes de dançarino. E arrebentei. Fiquem com essas imagens, tirem as crianças da sala. Essa loira maravilhosa aí é a Ariane, minha esposa, né? Sou um sortudo, ganhei na Mega Sena, literalmente. E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se o São Paulo não bailou, não baila faz tempo, Léo Jesus baila por ele. Volta. Tchau. Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals in my